Dizendo hoje parece até inacreditável, mas teve uma época em que o desmatamento da Amazônia caiu 83%. E não faz muito tempo. Essa queda recorde na devastação do bioma, que ocupa metade do território brasileiro, foi entre 2004 e 2012. A explicação para este resultado está em um conjunto de ações do governo federal que sobreviveu a 3 presidentes da República e 5 ministros do meio ambiente. Mas teve um presidente que fez tudo ao contrário. Sim, ele mesmo. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Pesquisadores, ONGs e ativistas do Brasil e do mundo são praticamente unânimes. A política ambiental brasileira está no fundo do poço. E hoje o BDF explica qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro nesse cenário que ameaça as populações tradicionais, a biodiversidade e a vida no planeta Terra, inclusive a sua, a nossa. Tá certo, não é como se o Brasil antes não desmatasse ou a política ambiental não tivesse problemas, mas não tem como comparar. Já logo de cara, o primeiro ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro foi o Ricardo Salles, o ministro da boiada. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Mas antes de ele definir dessa forma a política ambiental do governo Bolsonaro, ele já tinha agido para garantir que a boiada passasse. Sua primeira medida como ministro foi extinguir a secretaria que agia para controlar o desmatamento na Amazônia. A mesma coisa com a do Cerrado. Salles também extinguiu conselhos que fiscalizavam políticas ambientais e afastou a sociedade civil de todos os espaços que pôde. Agora, não tem ninguém na estrutura para colocar freio na destruição. Mas há evidências de que Salles não fazia isso só por convicção. Ele terminou demitido do ministério após ser apontado como facilitador do tráfico de madeira para os Estados Unidos. Quem esperava que tudo melhorasse com a saída de Salles é porque não lembra que antes mesmo de Bolsonaro assumir a presidência, a devastação da Amazônia já começou a acelerar, em 2018, como consequência do seu discurso de campanha contrário à fiscalização ambiental. Na época, ele chamava a fiscalização de indústria da multa no campo. Com Bolsonaro eleito, a situação é claro que piorou. Primeiro aumentaram as ações violentas contra fiscais ambientais e diminuiu o investimento. Em 2021, o IBAMA gastou apenas 41% da verba destinada à fiscalização na Amazônia. Só 1,3% dos alertas de desmatamento foi fiscalizado pelo IBAMA. Além disso, mudanças no regramento interno promovidas por Salles tornaram quase impossível a cobrança efetiva das multas ambientais. O crime ambiental se empoderou e quem perdeu foi a floresta e seus habitantes. Como queria Salles, a boiada passou em ritmo cada vez mais acelerado. O desmatamento na Amazônia cresceu 56,6% nos últimos 3 anos. Entre agosto de 18 e julho de 21, ela perdeu uma área do tamanho da Bélgica de vegetação nativa. No Cerrado, a área desmatada em 1 ano foi equivalente a 7 vezes a cidade do Rio de Janeiro. O Pantanal, a maior planície úmida do planeta, pegou fogo, e não foi pouco. As queimadas aumentaram 210% em 2020, em comparação com o ano anterior. E na Mata Atlântica, a perda de cobertura vegetal cresceu 66% em 2020 e 2021, comparando com os 2 anos anteriores. Enquanto deixava Ricardo Salles sabotar o regramento ambiental e a fiscalização, sabe para quem Bolsonaro entregou a responsabilidade por combater o desmatamento? Para os militares. Um conselho da Amazônia Legal da década de 90 foi reativado e passou a ser dirigido pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Mas nele não entraram representantes de órgãos de monitoramento e nem da sociedade civil, só militares mesmo. Enquanto isso, na vida real, órgãos que de fato trabalham com o meio ambiente passaram por um processo de sabotagem, com cada vez menos orçamento e mudanças de normas para dificultar a fiscalização e o monitoramento. Um grande exemplo disso é o desmonte do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão estritamente técnico que faz o monitoramento por satélite do território brasileiro. Com as imagens, os especialistas do órgão conseguem identificar onde e quando os biomas estão sendo desmatados. O INPE nunca esteve tão sucateado.
Para se ter uma ideia, o orçamento do órgão caiu pela metade entre 2013 e 2021. O número de funcionários de hoje é 1/4 do que era 9 anos atrás. O INPE tem um supercomputador responsável por fazer modelos de previsão do clima para os próximos 50 anos. É até difícil acreditar, mas ele foi desligado para economizar energia elétrica. Logo no início do governo, o presidente do INPE, Ricardo Galvão, foi demitido por informar à imprensa sobre o crescimento assustador no desmatamento do país. Bolsonaro disse que os dados produzidos pelo órgão faziam campanha contra o Brasil. Só que na prática, quem tem criado fake news não são os órgãos técnicos. A Meta, dona do Facebook, descobriu que 2 oficiais da ativa do Exército criaram perfis falsos espalhando desinformação sobre a Amazônia, com páginas fake elogiando o governo federal. Afinal de contas, por que a floresta é destruída? Quem tem a ganhar com isso? A resposta está no agronegócio. As grandes empresas do setor juram de pé junto que fazem de tudo para não comprar commodities produzidas em áreas desmatadas ilegalmente. Só que não é bem assim. Entre 2000 e 2012, 90% da floresta desmatada virou pasto para gado e plantio de soja. Estudos indicam que essa dinâmica se acelerou sob Bolsonaro. Um estudo do IPAM mostrou que a era Bolsonaro inaugurou uma nova dinâmica de devastação, mais acelerada e estimulada pela falta de fiscalização e pelos retrocessos nas legislações que passam no Congresso. Já existe até um novo arco do desmatamento no Brasil, que vai do Acre até o Maranhão. Empobrecida e sem alternativa, a população que mora no entorno das áreas preservadas acaba vendo uma oportunidade de sair da miséria em atividades ilegais, como corte de madeira ou garimpo. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981, do final do regime militar. Ao longo desses 40 anos, governos implementaram as políticas ambientais de acordo com suas orientações políticas e ideológicas, com muitos erros e alguns acertos. Mas os especialistas são unânimes ao dizer que nunca houve um presidente que simplesmente destruísse a política ambiental, como vem fazendo Bolsonaro. Na Amazônia, mais da metade da floresta derrubada nos últimos 3 anos ficava em terras públicas. Parte delas em áreas protegidas, como territórios indígenas ou unidades de conservação. É nelas que moram boa parte dos indígenas e das populações tradicionais. Como consequência, suas terras são cada vez mais invadidas ou envenenadas pelo agrotóxico usado nos latifúndios. Na última década, a Amazônia em destruição passou a emitir carbono para a atmosfera em vez de absorver, aquecendo o planeta e provocando eventos climáticos extremos mais regulares, tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, a destruição atinge os povos indígenas, a população que mora perto das áreas que deveriam ser preservadas e até quem mora em cidade grande, bem longe das áreas desmatadas. Especialistas dizem que reconstruir a política ambiental brasileira vai dar trabalho, e não pode ser feito da noite para o dia. Para interromper toda essa devastação ambiental não tem outro jeito. É preciso pôr fim ao governo responsável por ela.